por causa do Royce, né? Por causa do UFC, Sim. tudo mudou, né? Tudo mudou. Você pode treinar hoje em qualquer academia que ninguém quer te matar, ninguém quer te bater, ninguém quer te finalizar. Sim. Eu me lembro, a gente estava falando aqui agora sobre jiu-jitsu, né? E eu competi poucas vezes, mas as poucas vezes que eu competi, eu me lembro que uma das lutas que eu fiz foi no campeonato, era um campeonato da Aliança, né? E o Ratinho era o juiz. Né? Eu fui fazer minha segunda luta, era a primeira luta do absoluto, eu já tinha ganho o meu peso, acabei sendo campeão brasileiro, depois fui campeão mundial na faixa marrom. Pô, legal, e nessa época eu estava na faixa roxa. E fui lutar com um rapaz que o apelido dele era Karatê. Pô, olhei o cara forte pra caralho, meu irmão. O cara era só músculo, pô, dava pra ver debaixo do kimono. Pô, olhei, eu tinha 45 anos. Eu falei, pô, meu irmão, tu não tem 45 anos, não. Aí pô, o Ratinho falou, cala a boca, Gazola. Eu falei, não. Aí apertei a mão do cara, fez, ai. Fiz de brincadeira, o Ratinho, porra, Gazola, vou te desclassificar. Eu falei, pô, nem começou a luta, já quer me desclassificar? Eu falei, porra, meu irmão, peraí, dá a sua carteira de identidade. Ele falou, Gazola, se você não calar a boca, eu vou te desclassificar. Eu falei, eu tenho que usar o que eu tenho, Ratinho, porra. Pô, mas é estratégia, né, meu irmão? É estratégia. Eu quero desestabilizar o cara emocionalmente. Os caras não fazem isso no futebol. Exatamente. Você vai bater um pênalti, uma falta, o cara não fica... E eu aprendi o jiu-jitsu em São Paulo, que era um jiu-jitsu. Foi quando eu conheci o Silvio também, que eu fiz umas aulas lá com o grande mestre Flávio, né? E com o Silvio também. Depois eu reencontrei o Silvio aqui mais tarde. Eu tinha parado de treinar e me arranjaram um desafio com o Rods Lima. Eu falei, porra, eu tô sem treinar há 3, 4 anos, bicho, que eu machuquei a coluna, tô todo avariado, né? Me infartei, vamos treina aí, mano. Aí eu fui treinar com o Douglas Moura, que era do Silvio Bering. Sim. E que me acolheu maravilhosamente bem. E, pô, foi um prazer ter reencontrado o Silvio e fui muito bem recebido na academia. O jiu-jitsu já era um jiu-jitsu diferente da época que eu comecei, porque por causa do Royce, né? Por causa do UFC, tudo mudou, né? Tudo mudou. Você pode treinar hoje em qualquer academia que ninguém quer te matar, ninguém quer te bater, ninguém quer te finalizar. Até quer te finalizar, mas ninguém quer te machucar. Eu acho que isso foi um amadurecimento, né, cara? Da nossa arte, né? E eu acho que isso foi muito legal, porque antigamente também era igual o gangue, o torcida de time de futebol, né, cara? Você não podia, se treinava naquele lugar, irmão, você não podia visitar o outro. Enfim. Isso era muito chato, né? Eu comecei a treinar em São Paulo. Em São Paulo tinha uma metodologia de respeito no tatame do judô, que sempre foi muito rígido. Né? Aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fui treinar com o Jacaré, com o Romero. Né? Quando eu cheguei na academia, meu irmão, eu olhei... Pô, primeiro o tatame eles chamavam de ringue. Cara, aí tinha um aluno que era faixa roxa, sem a parte do kimono de cima. Eu me lembro o nome dele, mas não vou falar, que é um querido, né? E aí o Jacaré falou assim, ô fulano, põe a parte de cima do kimono. Aí, pô, o Jacaré vai tomar no cu. Eu falei, cara, o cara mandou o professor tomar no cu. Que isso? Que isso? Eu tinha vindo de São Paulo, estava treinando há 6 meses lá em São Paulo. Eu falei, caramba, não é possível isso. Pô, aí eu entendi que era diferente. Que o jiu-jitsu do Rio de Janeiro, que era da onde o Fábio tinha vindo, tinha uma diferença de cultura, de postura. Aí depois, claro, tudo foi se adaptando, né? E aí eu cumprido que eu era faixa azul, ele era faixa azul também, só que ele se profissionalizou e ele acabou me dando a faixa marrom e a faixa preta. Legal. Né? E ficamos muito amigos. O Fábio continuou em São Paulo, adoro a Aliança e o Fábio, e pô, tenho um carinho pelo Fábio. Eu me lembro que foi o Fábio, o Silvio Bering, o Fernando Yamazaki, e eu acho que estava o Teles também, tinha umas 3 atletas, e eu fui apenas como espectador para um campeonato de jiu-jitsu na Europa. A gente estava na Dinamarca. O jiu-jitsu era o seguinte, você começava com golpes, começava com karatê, se você segurasse no kimono, não podia mais socar. Aí passava a ser judô. Você desse a queda, continuava no chão como jiu-jitsu. E o Fábio, eu era amigo e fã do Fábio, né? E aluno.
Quando ele foi lutar, na primeira luta dele, o cara, ele foi fazer um movimento, o cara parece que deu uma travada na perna dele e a perna dele quebrou em 3 pedaços. Que isso? Na primeira luta. E aí o Fábio caiu no chão de dor, uma dor enorme. Eu falei, pô, caramba, a gente aqui na Europa. E aí todo mundo se reuniu e falou, o Fábio quebrou a perna em 3 lugares, ali tinha feito radiografia, a gente estava na Dinamarca, um frio, irmão. Frio, velho. Um frio, qualquer lugar tava frio, né? Era aquele inverno. Pô, o sol nascia 15 para o meio-dia. 3h15 já estava escuro. Era inverno, velho. Então era aquele país que o inverno é rígido e que o verão também é enorme, né? Sim. Mas a gente estava no inverno. Falei assim, alguém tem que ficar com o Fábio. Não, eu fico, porque eles iam rodar a Europa, porque eles tinham seminários para dar, tinha terminado o campeonato, o Fábio não pôde continuar mais, e ele ia operar. E ele operou e pôs um ferro dentro do osso, que a perna dele ficou mais forte do que era. Só que a gente ficou no hospital, e no hospital não tinha mais quarto. E, cara, ele ficou no corredor, eu ficava com ele ali no corredor. Eu dormia numa cadeira, ele dormia numa maca lá. Só que no corredor as pessoas fumavam. Caralho. Dentro do hospital, irmão. Ou ele falava assim, não é possível. Ele falou assim, aí o médico tinha dito para ele, não pode fumar dentro do quarto, mas no corredor pode. E os pacientes saíam para fumar, velho. E não fumavam lá fora, que lá fora se fumasse, se congelava e caía duro. Frio pra cacete, né? Fumavam no corredor. O Fábio quase enlouqueceu. A gente não via a hora de ir embora, a gente ficou quase com uma semana no hospital, uns 5, 6 dias lá no hospital, até que a gente, quando voltou para o Brasil, por causa da condição do Fábio, eu acho que o comissário de bordo deram executiva para a gente, para ele poder ir com aquela perna esticada que estava operada, e eu fui de executiva também, acompanhando meu colega. Mas foi uma experiência incrível, cara. Pô, imagino, né, cara? E essa vivência toda que você teve com esses caras, né, esses mestres. Pô, eu era faixa branca, velho. Incrível. Imagina, vendo tudo aquilo, os caras lutando, outros se machucando, o colega, porra, eu era todo mundo sabia quando o Brasil ia lutar, porque eu era o único brasileiro na plateia e eu gritava, batia a palma, eu não tinha a menor vergonha, pode me olhar, todo mundo fazia, já tem um brasileiro ali lutando, porque tem esse brasileiro maluco aqui na plateia gritando, mas era muito legal, foi muito legal.